Olá, eu sou o Thiago de Moraes, daqui de Angra dos Reis, e venho através desse vídeo passar mais informações, sobre como prevenir, desastres naturais e falar um pouquinho sobre as áreas de risco. Continuando falando sobre aqueles materiais, que eu falei que foram distribuídos para as pessoas que se interessaram no final da palestra da Defesa Civil aqui no bairro Bonfim, em Angra dos Reis, eles deram também sobre a questão do lixo, Mas eu não vou ler essa cartilha não, vou só fazer uma breve fala rapidinho, porque essa questão do lixo é mais questão de consciência da população, Se a população joga o lixo na rua, ela vai acabar indo para o bueiro, E acaba entupindo o bueiro, Com isso a água não consegue ir para esse bueiro, chamado também de boca de lobo, para quem conhece esse nome. E acaba entupindo a boca de lobo, o bueiro, e acaba causando alagamentos, enchentes. Sem contar que lixo traz doença, plástico chegando no mar causa danos ambientais para as tartarugas, para os animais marinhos. Então, essa questão do lixo é a pessoa ter a consciência de que lugar de lixo é no lixo. E melhor ainda, se puder separar o papel, o plástico, o vidro, etc., para reciclagem, melhor ainda. Isso é mais consciência ambiental, tá? Mais consciência ambiental do que, falar de cada coisa que o lixo faz, porque isso aí todo mundo sabe, mas só que muitas das pessoas não fazem isso. Reciclagem, jogar o lixo no lixo, E agora eu vou falar um pouquinho como agir em caso de enchentes, que é essa cartilhazinha aqui que foi distribuída lá também, do Ministério da Saúde. Quando um desastre de origem natural acontece, devemos tomar todos os cuidados possíveis para evitar a transmissão de doenças e preservar a nossa saúde. Nesta cartilha você vai encontrar informações muito importantes e que devem ser colocadas em prática quando você estiver em uma situação de enchentes. Então, gente, isso tudo que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui, que a Defesa Civil faz cotidianamente, é para preservar a sua vida, a nossa vida, para vocês ficarem cientes, de como proceder em caso de tragédia, em caso de enchente, em caso de deslizamento de terra. Mais ainda, para prevenir que isso não aconteça, Essa é a luta, de toda a população da Defesa Civil. Foi o que o rapaz da Defesa Civil falou lá na palestra. Defesa Civil não é só instituição, Defesa Civil somos todos nós. Por quê? Não adianta o cara lá estar fazendo a palestra, Não adianta o cara enviar mensagem SMS para a pessoa, Por exemplo, existem casos que a Defesa Civil manda mensagem de evacuação para a pessoa mora na área de risco, está com a casa em risco e não quer sair da casa. Então não adianta nada a Defesa Civil fazer a parte dela se a maioria da população não faz a parte dela. Se a população, maioria não, A população como um todo não faz a parte dela. Então cada um tem que fazer a sua parte, tá certo? Com isso, nós vamos estar preservando a nossa vida, dos vizinhos, de toda a comunidade, tá certo? Então vamos lá. Cuidados com a água para o consumo humano. Durante uma inundação é possível que a água não esteja em condição adequada de consumo, exigindo procedimentos básicos para a qualidade. A ingestão de água contaminada pode causar diarreia e doenças parasitárias. Sempre filtre e ferva a água antes de beber. Caso não possa ferver, trate a água para consumo com hipoclorito de sódio, que nem eu falei no vídeo anterior. Para cada litro de água que for beber, adicione 2 gotas de hipoclorito de sódio e deixe repousar por 30 minutos. É importante respeitar esse tempo de repouso para eliminar a bactéria. Esse tempo de 30 minutos, é para quê? Para a bactéria morrer. Se caso tem alguma bactéria ali, nociva, para a nossa saúde, ela vai morrer e depois de 30 minutos, não vai causar danos para a nossa saúde, certo? Caso observe alguma alteração na água da torneira, entrar em contato com a empresa responsável pela distribuição da água ou Secretaria de Saúde do seu município.
Todo recipiente utilizado para guardar água deve ser limpo conforme a tabela. Aí aqui tem uma tabela, né, que eu não vou ler essa tabela que é muito grande, tá? Mostra aqui, ó, na cartilha. Vou tentar aqui fazer tipo um resumo aqui. A água sanitária só pode ser usada para limpar o chão, pisos, paredes e embalagens de vidro, lata e caixas tipo longa-vida, que não estejam danificadas. Não se pode, presta atenção, gente, ó, não se pode usar água sanitária que contenha alvejante e perfume para desinfectar água, alimentos, seja ela fruta, verdura ou legume, e recipientes que armazenam água para o consumo humano. Se você, algum familiar ou amigo apresentar 3 ou mais episódios de diarreia em um intervalo de 24 horas, procure atendimento médico. Caso 2 ou mais pessoas apresentem diarreia, náusea, vômito e dor abdominal depois de comer e beber alimentos de mesma origem, isso pode ser um surto. Procure a unidade de saúde mais próxima. Aí aqui está essa tabela, né? Quantidade de água, 1 litro, hipoclorito de sódio, 2 gotas. Para 20 litros, 1 colher de chá de hipoclorito de sódio. Para 200 litros, 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio. Para 1000 litros, 2 copinhos de café descartável de hipoclorito de sódio. Para recipientes, armazenamento de água, embalagem, alimentos e utensílios domésticos. 1 litro de água, 2 colheres de sopa de hipoclorito de sódio. A água para higiene dos recipientes de armazenagem de água, embalagem de alimentos, lavar o recipiente com água, sabão e enxaguar, misturar 2 colheres de sopa de hipoclorito de sódio ou água sanitária, cobrir o recipiente e agitar a solução para que entre em contato com toda a superfície interna, deixar o recipiente coberto por 15 minutos, enxaguar com água para consumo humano e, se for utilizar água sanitária, esta deve conter apenas hipoclorito de sódio e água. Para frutas, verduras e legumes, para 1 litro de água, 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio. Selecionar retirando as folhas, partes e unidades deterioradas, lavar em água corrente os vegetais folhosos, frutas, verduras e legumes, colocar de molho por 10 minutos em água clorada, enxaguar em água corrente os vegetais folhosos, folha a folha, as frutas e legumes, 1 a 1, deixar secar naturalmente e, se for utilizar água sanitária, esta deve conter apenas hipoclorito de sódio e água. Para pisos, paredes e bancadas que entrem em contato com água enchente, para cada 20 litros de água, 2 xícaras de chá de copo americano, que corresponde a 400 ml de hipoclorito de sódio. Depois de remover a lama e lavar o local, desinfete a área. Faça uma solução com 20 litros de água com 2 xícaras de chá de hipoclorito de sódio ou água sanitária. Umedeça panos nessa solução para limpar pisos, paredes e bancadas. Cuidados com os alimentos em situação de enchente. Não consumir alimentos com mau cheiro ou aspecto fora do normal. Leite, carne, peixe, frango, ovos crus ou mal cozidos, principalmente aqueles que entrarem em contato com água ou enchente. Frutas, verduras e legumes estragados ou escurecidos, que entraram em contato com água de enchente. Alimentos refrigerados e que tenham ficado por mais de 2 horas fora da geladeira. Alimentos industrializados com validade vencida. Alimentos com embalagem ou tampa estufada. Alimentos embalados, vidro, lata, caixa longa-vida, plástico, etc., que estejam abertos ou danificados. Não se deve consumir esses tipos de alimentos. Higienização com hipoclorito de sódio 2,5% em situação de enchente. Utilize o hipoclorito de sódio 2,5% para as atividades de higienização. Primeiro, leia e siga as instruções da etiqueta na embalagem do produto. Segundo, nunca misture o hipoclorito de sódio com amoníaco nem com outros produtos de limpeza. Para não se contaminar com água da enchente ou lama no momento da limpeza, utilize equipamentos de proteção individual, botas, luvas, máscara, etc. Caso não possua algum material, improvise com saco plástico. Alimentos que podem ser reaproveitados após o contato com enchente.
Alimentos industrializados embalados em vidro, lata e caixa tipo longa-vida que não estejam danificados, amassados, enferrujados ou abertos. As embalagens devem ser higienizadas conforme a tabela. Alimentos contaminados podem causar diarreia, vômito, febre e, casos mais graves, pode levar à morte. Procure a unidade de saúde caso apresente algum sintoma. Procedimento de higienização com hipoclorito de sódio 2,5%. O que limpar? Embalagens, superfícies, pisos, paredes e utensílios domésticos que entrarem em contato com água de enchente. Quantidade: 20 litros de água. Quantidade de hipoclorito de sódio: 400 ml ou 2 xícaras de hipoclorito de sódio 2,5%. Modo de limpeza. Para utensílios: lavar normalmente e depois mergulhar os objetos na solução por 1 hora. Pisos, paredes, bancadas, etc. Umedecer um pano na solução, passar nas superfícies e deixar secar naturalmente. Para limpar frutas, verduras e legumes. Quantidade de água: 5 xícaras de chá, que corresponde a 1 litro. Hipoclorito de sódio 2,5%. Quantidade: 1 colher de sopa, que corresponde a 15 ml. Lavar com água para consumo humano e sabão. Enxaguar com água para consumo humano. Desinfetar usando a solução de hipoclorito de sódio e água e deixar secar naturalmente. Aí aqui fala mais uma vez da leptospirose, mas eu não vou falar de novo porque eu já falei no vídeo anterior. Prevenção de acidentes por animais peçonhentos. Aqui fala da questão dos entulhos, dos lixos. Eu não vou falar disso novamente porque já foi falado no vídeo anterior. Alguns cuidados. Em caso de picada, solicite atendimento médico o mais rápido possível. Mantenha a pessoa picada deitada e em repouso. É importante evitar que a vítima se locomova por seus próprios meios. Mantenha o membro picado mais elevado que o restante do corpo. Lave o local da picada com água e sabão e nunca faça torniquete ou garrote no local. Limpeza e desinfecção da caixa d'água. Feche o registro e esvazie a caixa d'água abrindo as torneiras e dando descargas. Quando a caixa d'água estiver vazia, feche a saída e utilize a água que restou para a limpeza da caixa. Esfregue as paredes e o fundo da caixa utilizando pano, escova ou esponja. Nunca use sabão, detergente ou outros produtos. Retire a água suja que restou da limpeza usando baldes e panos, deixando a caixa totalmente limpa. Deixe entrar água na caixa até encher e acrescentar 1 litro de hipoclorito de sódio para cada 1000 litros de água. Aguarde por 2 horas para a desinfecção do reservatório. Esvazie a caixa novamente. Essa água servirá para a limpeza e desinfecção dos canos. Também tampe a caixa d'água para que não entrem pequenos animais ou insetos. Anote a data de limpeza do lado de fora da caixa. E, finalmente, abra a entrada de água. Como proteger os alimentos na falta de energia? Siga alguns conselhos para proteger os alimentos quando acaba a energia. Mantenha as portas de geladeira e freezer fechadas para que a temperatura interna se conserve fria. A geladeira conserva frio os alimentos por até 4 horas. O freezer poderá conservar a temperatura por aproximadamente 24 horas. Se a energia elétrica faltar por um período de tempo prolongado, aconselha-se adquirir blocos de gelo para conservar a temperatura da geladeira mais fria possível. Nesse período, caso se decida pelo consumo de carne, frango, peixe ou ovos refrigerados ou congelados, que ainda se conservam a uma temperatura segura, é importante que cada produto seja muito bem cozido para que se destrua qualquer tipo de bactéria de origem alimentar. Verifique se cada pacote de alimento congelado para avaliar se ainda estão em boas condições. Não se deve confiar no aspecto e no cheiro. Vale lembrar que se algum alimento esteve por mais de 2 horas exposto a temperatura acima de 5 graus Celsius, este deve ser jogado fora. Os alimentos perecíveis como carne, frango, peixes, frutos do mar, leite e ovos que não se mantêm adequadamente refrigerados ou congelados pode causar febre, diarreia e vômito, se forem consumidos mesmo que bem cozidos.
Prevenção de doenças infecciosas respiratórias. Lavar as mãos com água e sabão antes de comer, preparar alimentos, amamentar, trocar fraldas, tocar em pessoas doentes e tocar em feridas. Então, gente, seguindo essas orientações aí, né, vocês vão estar prevenindo doenças, né? E vocês vão estar dando valor à vida sua e do seu vizinho e da sua comunidade, tá certo? Lembrando mais uma vez que qualquer emergência, ligue para o 199, que é o número da Defesa Civil, né? E aqui em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, a Defesa Civil também atende pelo número 3365-4588. 3365-4588. Espero que vocês tenham gostado dessas orientações. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado. Eu sou Tiago de Moraes, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para a rede TMN de Comunicação.